Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nessa aula eu vou lhe explicar como utilizar as palavras come e go em inglês. Não sei se você sabe, mas essas duas palavras são utilizadas com muita frequência como verbos e a gente costuma geralmente associar essas duas palavras ao sentido de ir e vir. Então a gente costuma decorar que go significa ir e come significa vir. É por isso que, por exemplo, a gente pode dizer tchau, I have to go now, com o sentido de tchau, eu tenho que ir agora, eu tenho que ir embora agora. Tchau, I have to go now. Então, nesse caso, nessa frase específica, a gente tem o sentido de ir, ou até mesmo ir embora. Eu também posso dizer em inglês, I went home. Temos aqui o passado do verbo to go, que é went. Eu disse que eu fui para casa. I went home. Eu posso perguntar para alguém, where are you going? Repetindo, where are you going? Eu estou perguntando, e aí, para onde você está indo? Where are you going? Então, novamente, a gente tem um outro exemplo em que go exerce função, o sentido de ir. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo em inglês, come here. Repetindo, come here. Nesse caso, a gente tem o sentido de vir. Então, eu estou chamando, eu estou pedindo que alguém se aproxime. Come here. Eu posso, então, utilizar come, como todas as suas outras variações, com o sentido de vir, de se aproximar. Então, eu posso dizer em inglês, come on over. Repetindo, come on over, que contém o sentido de chega mais. Come on over. Então, como você já deve ter percebido através desses exemplos, a gente tem um paralelismo entre o inglês e o português, no sentido de que a gente memoriza que go significa ir e come significa vir. Agora você tem que ficar muito atento, porque esse paralelismo ele não é absoluto. Isso mesmo, há uma ocasião, há uma situação em que a gente inverte o uso dessas palavras. Quando, por exemplo, duas pessoas conversam e uma delas alerta, avisa a outra que ela está se aproximando dessa outra pessoa, ou seja, ela está indo ao encontro dessa pessoa que o escuta, a gente deve optar por utilizar come. Então vamos supor que eu ligo para minha mãe e eu alerto a minha mãe, eu aviso a minha mãe que eu estou indo até a casa dela, ou seja, eu vou lhe fazer uma visita. Em português é muito comum a gente dizer, mamãe, eu estou indo aí te fazer uma visita. Então a gente utiliza indo. E por conta disso, por conta desse paralelismo que a gente sempre tenta encontrar entre as línguas, é muito provável que você pense em utilizar going, porque na nossa língua a gente diz, mamãe, eu estou indo para aí. Ou até mesmo em português eu posso dizer, mamãe, eu estou indo para casa. Então veja, na nossa língua a gente opta por dizer indo. Mas na língua inglesa, quando temos, por exemplo, duas pessoas, uma fixa e a outra se aproxima dessa outra pessoa, a alertando sobre o seu movimento de aproximação, é muito mais provável que o nativo da língua inglesa utilize o verbo come em vez de go em inglês. É por isso que, vamos supor que um personagem chamado Ozzy, ele liga para sua mãe e ele a alerta de que ele está indo até o encontro da sua mãe. Ele pode dizer, Mama, I'm coming home. Repetindo, Mama, I'm coming home. Por que Ozzy não utilizou going nesse caso, como na nossa língua? Mamãe, eu estou indo para casa. Pois, como eu disse, Ozzy está alertando a sua mãe que ele está se aproximando dela. Ele está indo ao encontro da sua mãe. Então, nesse caso, quando uma pessoa ela se aproxima da outra e ela avisa, ela alerta que está se aproximando, a gente deve optar por come e não por go. Assim, Ozzy deve dizer para sua mãe, Mama, I'm coming home. Vamos dar uma olhada em um outro exemplo para esclarecer isso melhor. Vamos supor que eu, Daniel, eu estou aqui no Brasil. E de fato eu estou no Brasil. Agora vamos imaginar que um amigo americano me liga lá dos Estados Unidos e ele quer me informar que ele está vindo para o Brasil. Veja que nesse caso ele está nos Estados Unidos e ele está vindo para o local onde eu me encontro. Nesse caso, lembre-se, ele não deve utilizar go para revelar que ele está vindo até o local onde eu estou, mas sim come. É por isso que esse meu amigo americano deve dizer, Daniel, when I come to Brazil, I'll let you know. Ele está me dizendo, olha, eu vou lhe dizer quando eu for ao Brasil. When I come to Brazil, I'll let you know. Então esse americano que está lá nos Estados Unidos, ele virá para o Brasil. Como eu estou aqui no Brasil, ou seja, temos aquela ideia de aproximação. E outra, ele ainda revela que irá se aproximar ao local que eu estou. Então nesse caso, o americano, ele optou pela forma correta, que foi come. Então ele disse, when I come to Brazil, I'll let you know. Ele disse, quando eu for para o Brasil, eu vou lhe avisar. Então, nesse caso, a gente vê que não há um paralelismo absoluto entre a língua inglesa e a língua portuguesa.
Porque se a gente fosse simplesmente memorizar aquela questão de que go significa ir e come significa vir, a gente cometeria esse pequeno equívoco, pois essa exceção dita que quando temos duas pessoas e um alerta a outra que ela irá se aproximar ou que ela já está se aproximando dessa pessoa, ela deve optar pelo verbo to come e não pelo verbo to go. Diferentemente seria se eu aqui no Brasil e um amigo meu lá nos Estados Unidos me dissesse que ele vai para a Argentina. Veja, nesse caso eu estou no Brasil, ele está nos Estados Unidos e ele está me dizendo que vai para a Argentina. Por acaso ele está se aproximando de mim? Não, ele está dizendo que vai para outro local diferente de onde estou. Então o orador, que é esse meu amigo americano que está nos Estados Unidos, e o ouvinte, que sou eu, temos aqui uma outra relação, no sentido de que ele não está se aproximando de mim, ele está indo para a Argentina. Então nesse caso, se ele quiser me dizer que ele vai para a Argentina, ou seja, ele não está se aproximando de mim, ele deve optar pelo verbo to go. Veja como fica. When I go to Argentina, I'll let you know. Repetindo. When I go to Argentina, I'll let you know. Então esse meu amigo americano ele está me dizendo, né? Poxa, quando eu for para a Argentina, eu vou lhe avisar. Fique tranquilo, quando eu for para a Argentina, eu vou lhe avisar. Por que nesse caso ele não utilizou o verbo come, mas sim go? Porque, como eu disse, eu não estou na Argentina, ele não está se aproximando de mim. Ele está simplesmente me informando que ele vai para algum local, mas não é o local onde eu estou. Então é isso, pessoal. Com esses rápidos exemplos, o que eu quis fazer aqui foi simplesmente alertar que não há sempre um paralelismo entre as línguas, como no caso da língua portuguesa e da língua inglesa, envolvendo o uso de come and go. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o uso de come e go em inglês, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado e, por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo. Até a próxima. Bye!